Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Continuando o nosso assunto sobre organizações internacionais, hoje a gente vai falar da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Tá? Qual o seu papel, para que ela serve, para que ela foi fundada e hoje, será que ela desempenha o papel para qual ela foi fundada, o objetivo para qual ela foi fundada? Vamos lá. Bom, pessoal, a Organização Mundial do Comércio ela foi fundada em 1995 com o objetivo de regularizar o mercado internacional. Então, ela observava se os países adotavam políticas liberais ou políticas protecionistas. A gente vai chegar nesses nomes mais para frente, tá? Hoje, ela é composta por 164 países, incluindo o Brasil, e o seu presidente é o Roberto de Carvalho de Azevedo, um brasileiro, o primeiro latino-americano presidente da OMS. Né? Bom, os objetivos da OMC, então, é o quê? Diminuir barreiras tarifárias ou barreiras alfandegárias. O que eu quero dizer? Todos os países eles possuem um certo protecionismo até um certo grau, que é aceitável. O que isso significa? Você importar de um país, você vai pagar algumas taxas. Essas taxas elas servem para quê? Para fomentar a indústria nacional. Então, você, ao comprar um carro, eu estou pensando aqui em carro popular, tá, pessoal? Independente do lugar que seja. Se você comprar um carro popular que é fabricado no Brasil, você vai pagar um preço X, mais barato. Se você comprar um carro popular, mas que a montadora não fabrique esse carro no Brasil, você vai pagar mais caro. E eu estou falando do carro popular, não estou falando de uma Ferrari ou uma Lamborghini. Carros populares. Por quê? A ideia é que o que é feito aqui no Brasil, ele gera emprego, ele gera renda, então ele é mais barato. Você está comprando de um país de fora, de uma montadora de fora, você não estará contribuindo diretamente para a indústria nacional. Então isso é uma forma de protecionismo. Tá? Mas é bem simples, igual eu falei, todos os países têm um pouco do protecionismo. Agora, tem outros que realmente impede a entrada de montadoras estrangeiras. Então vamos imaginar que em vez de ter o carro da Ford, da General Motors, da Renault aqui no Brasil, tivesse uma montadora brasileira, unicamente brasileira, e ela impedisse que a Ford, que a Volvo, que a Nissan, que a Renault viessem fazer montadoras aqui. Isso é um tipo de protecionismo também. Tá? Qual o problema do protecionismo, pessoal? Ele diminui a produtividade, ele estagna a produção, ele estagna a tecnologia, mas a gente vai ver mais para frente também. Outra coisa, ela busca evitar o subsídio à indústria como forma de diminuir a concorrência. O que acontece? Vamos utilizar o mesmo exemplo. Tem a montadora do Brasil e tem uma montadora estrangeira aqui no Brasil. A montadora estrangeira ela produz mais carros. O que o Estado brasileiro vai lá? Ele vai, pega dinheiro e injeta na montadora brasileira. Ele está oferecendo subsídios a essa montadora para que ela seja produtiva e que ela consiga concorrer com essa empresa multinacional. A ideia da Organização Mundial do Comércio é que a economia ela não deve sofrer interferência do Estado, ela tem que ser liberalizada. Então, se essa empresa ela não consegue concorrer com a outra, ela tem que sair, dar espaço para essa empresa ou para uma outra surgir. Eu vou trazer uma notícia para vocês que é do final de 2019, que é Organização Mundial do Comércio autoriza a tarifa dos Estados Unidos contra a UE, União Europeia, por litígio Airbus-Boeing. Os Estados Unidos anunciaram que as novas tarifas, que poderiam afetar uma ampla gama de produtos de consumo, como azeite espanhol ou vinhos franceses, poderiam entrar em vigor já nesta sexta-feira. Só uma coisa, pessoal, litígio aí é uma pendência judicial. Tá? O que acontece nesse caso? A Airbus, uma fabricante de aviões franceses, ela, durante a crise de 2008, ela sofreu bastante e a França e a União Europeia injetou dinheiro nessa empresa. E a Boeing, que tem sede nos Estados Unidos, ela entrou na Organização Mundial do Comércio falando assim, olha, se essa empresa ela não conseguia produzir,
ela tem que falir. Ela não tem que ficar dando despesa ao Estado. Se ela não consegue, ela vai à falência e ela abre espaço para outras empresas, como a Boeing, ou para empresas novas no mercado. Tá? Isso é uma espécie de subsídio. Ah, professor, mas o Estado dando subsídio, você não vai manter os empregos? Vai, só que você está tirando dinheiro, não é essa empresa que está dando dinheiro, você está tirando dinheiro público para essa empresa e ela não está gerando lucro pela sua própria produção. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, pessoal, é que nesse momento de coronavírus, todos os estados vão dar subsídios para as empresas. Todos, porque a gente está numa situação atípica. A gente não está conseguindo produzir por conta da pandemia. Então, nesse caso, esses subsídios é aceitável, é tolerado. Tá? No caso ali, era uma crise econômica e a ideia da Boeing foi o seguinte: se essa empresa não consegue, ela que dê espaço a outras que vão surgir. Ok? Então, essa é uma das ações da OMC, perdão. E ela está. E qual que foi a saída? Os Estados Unidos vai poder taxar o azeite espanhol e vinhos franceses, ou seja, tanto o vinho francês quanto o azeite espanhol, eles vão pagar mais para entrar nos Estados Unidos, para ter acesso ao mercado dos Estados Unidos. Eles levantaram uma barreira tarifária com permissão da Organização Mundial do Comércio. Beleza? Bom, pessoal, então voltando lá que a gente tinha falado anteriormente, quando você não tem a concorrência, todo mundo sai perdendo. Quando você tem concorrência, você consegue dinamizar a produção, você consegue oferecer mais produtos, mais diversidade de produto e por melhores preços. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que alguém da escola venda bombom. Uma única pessoa venda bombom. Ela consegue colocar o preço que ela acha que as pessoas vão pagar. Então, essa pessoa vende o bombom a R$2. Aí, uma segunda pessoa tem essa ideia, vou vender bombom e vende a R$1,50. Ela estabeleceu uma concorrência. Ela está oferecendo o mesmo produto de maneira mais barata. Qual a saída que a pessoa que vendia R$2 vai ter? Olha, ou eu vou ter que melhorar o meu produto para justificar o valor dele ser mais caro, ou eu vou ter que diminuir o valor para R$1,50 para ser competitivo com ele, ou até diminuir mais o meu produto, o valor dele. Diminuir para R$1,25 para conseguir ter uma concorrência. Então, quando nós temos concorrência, a gente tem mais variedade de produto e preços mais baixos. Ok? Bom, pessoal, um dos papéis da OMC também é a proteção da propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? São criações tecnológicas com direitos autorais, patentes, desenhos industriais, marcas, nomes, vegetais, indicações geográficas. O que eu quero dizer com indicação geográfica? Todo mundo conhece o presunto, o queijo parmesão, correto? Entretanto, o queijo que nós compramos aqui no Brasil, ele dificilmente é o queijo parmesão. É o queijo tipo parmesão. Então, por exemplo, o queijo parmesão, ele é um queijo muito específico feito na região de Parma, na Itália. Qualquer coisa fora isso não é queijo parmesão. Ah, professor, mas o queijo tem a mesma textura e o mesmo gosto, mas não é o queijo parmesão. Isso é uma proteção de indicação geográfica. Tá? Inclusive, o Brasil vai ter bastante problema se quiser estabelecer esse tratado comercial com a União Europeia por conta disso. No Brasil, a gente vende queijo parmesão, vende queijo tipo brie, queijo tipo gorgonzola, mas que todos esses nomes eles têm patentes protegidas. Tá? Assim como, por exemplo, champanhe. As pessoas lá no final do ano vão estourar o champanhe? Não, vão estourar espumante, porque o champanhe é uma bebida muito específica de uma região determinada da França. Lá é fabricado o champanhe. Qualquer coisa fora daquilo não é champanhe, é espumante. Tá? No Brasil nós também temos algumas indicações geográficas, tá, pessoal? Por exemplo, o café do sul de Minas ou o queijo da Serra da Canastra. Outras propriedades intelectuais que são interessantes, por exemplo, são de vegetais. E aqui o Brasil tem um potencial enorme, porque tem frutas que só tem aqui. Por exemplo, o açaí. O açaí, que conquistou o mercado nacional, ele tem um potencial muito grande para conquistar espaço fora do país
e que seria extremamente relevante se o Brasil fizesse uma proteção dessa planta, uma proteção intelectual, falando, olha, é uma planta nativa do Brasil, só tem aqui, e as pessoas não devem tirar essa planta do ambiente natural para plantar em outros lugares, ainda que o clima seja comum, porque daí vai gerar uma concorrência de, por exemplo, a Indonésia, que tem um clima bastante semelhante. Então você faz a proteção dessa planta, desse vegetal. E você tem algumas plantas que têm essa proteção também. Tá? E por conta dessa propriedade intelectual que está acontecendo a chamada guerra comercial entre Estados Unidos e China, que a gente vai ver mais para frente também. Como a China tinha uma mão de obra muito grande, muito barata, várias empresas montadoras saíram dos Estados Unidos e foram para a China. Na China, o que aconteceu? Eles fizeram uma engenharia reversa. Começaram a desmontar esses produtos e aprender a montar e fabricar o produto então chinês. Então, hoje, por exemplo, os Estados Unidos eles processam a China por incentivar esse tipo de coisa. Então, eles falam, por exemplo, olha, os celulares da iPhone que eram feitos na China deram origem a marcas, por exemplo, como a Xiaomi, que é fabricante de celulares chineses, ou o carro que era fabricado na China vai dar origem a uma marca chinesa por conta dessa propriedade intelectual. Ok? Bom, então a Organização Mundial do Comércio ela é uma instituição liberal. Ela preza pelo liberalismo econômico, pelo livre direito de você comercializar com quem você quiser, eliminando barreiras e taxas. Tá? Entretanto, hoje ela vive um dilema, que é o seguinte, ela foi fundada em 1995 e as reuniões dessa organização eram chamadas de rodadas. Né? Em 2001, nós tivemos a Rodada de Doha. E desde então, algumas coisas vêm travadas. Ou seja, desde 2001, tem pendências que elas não conseguem entrar em acordo, não conseguem entrar em consenso. Por quê? Eles perceberam que essas medidas liberalizantes, eles não só prejudicaram muitos países, inclusive países ricos, mas eles auxiliou muito a China. Porque a China foi a principal beneficiada. A China que recebeu todas as indústrias possíveis e que agora produz tudo que é possível e vende para o mundo todo. Então, se a Ford, que quando mudou a sua fábrica para a China, não tinha concorrência, hoje você tem um carro chinês, que tem uma concorrência muito grande. Tá? Então, isso da guerra comercial entre Estados Unidos e China foi por conta da crise de 2008, acentuou a crise econômica mundial. A China surgiu como grande potência industrial. Como eu disse, ela produz quase tudo que nós consumimos. Ela teve origem na China, teve uma parte da sua produção na China. Então, a ideia da guerra comercial foi o quê? Os Estados Unidos, que é um país liberal, talvez o país mais liberal do mundo, adotou políticas protecionistas. Inclusive, foi o lema da campanha do Donald Trump para a presidência: Make America Great Again, fazer a América grande de novo. Então, a ideia do Donald Trump, por exemplo, é taxar os produtos chineses, ou seja, levantar barreiras tarifárias e barreiras alfandegárias contra o produto chinês, para que ele chegue mais caro nos Estados Unidos e o cidadão americano consuma o produto nacional. Esse processo de deportar estrangeiros que chegam lá nos Estados Unidos de forma ilegal. Esse é um problema que os Estados Unidos sempre teve. Entretanto, ele fazia uma vista grossa, porque você precisa de trabalhadores para aquele serviço mais básico. Entretanto, a postura do Trump é a seguinte: não, falta emprego para o trabalhador americano, então eu não vou substituir essa mão de obra por um imigrante. Então, enquanto todos os americanos não tiverem emprego, eu não vou abrir postos de trabalho para imigrante. Qual que é a consequência? Bom, um trabalhador americano provavelmente é mais instruído. Ele custa mais caro do que um imigrante. Beleza? Então, quando vocês ouvirem falar no noticiário guerra comercial, Estados Unidos e China, lembra desse cenário. Esse cenário de protecionismo de ambas as economias. Tá? Porque
Os Estados Unidos adotam uma postura, a China vai lá, em retaliação adota outra. Os Estados Unidos vai lá, em retaliação adota outra também. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, na plataforma Plural, no sistema Delta ou agora pelo e-mail prof.wagnerchaves@gmail.com. Um abraço e até mais.